A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar o coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. E do Senhor Jesus, um que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que nós estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio
de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé e também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora à nossa live com as nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus, para que o Espírito Santo verdadeiro do Senhor Deus conduza todos os sorteios, o sorteio dos rebanhos e o sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada,
para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração, sortear aqui, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda a obra do mal, toda a opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora escolher um número de 1 a 20, para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Davi, Abraão e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias e aleluia, meditando nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora aos sorteios. Hoje é de número ímpar. Rebanho. Escolha aí agora o número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo lhe conceda um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje vamos dar início com o rebanho 17 ímpar e rebanho de 18 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Gratidão, abençoado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Este é o capítulo de número 5 do livro de Hebreus. Capítulo de número 5, glórias ao nosso Senhor, contém 14 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Porque todo o sumo sacerdote toma dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Senhor Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo
como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos. Instruções sobre a adoração. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ademoesto-te, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, porque quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar esta nossa live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Capítulo 2 do livro de Apocalipse contém 29 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mensagem à igreja de Éfeso. Escreve-ão anjos da terra que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentiroso, e sofreste. Tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos. O amor de Deus por Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Profecia do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, emplodecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos.
Eles edificarão e eu destruirei. Eles serão chamados territórios de impiedade e povo contra o Senhor, que está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 12 contém 14 versículos, que diz assim: Conselhos diante da brevidade humana. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles constantemente, antes que se esqueceram o sol, a luz, a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem 2 homens fortes, e cessarão os moedores por já serem poucos, e se esquecerão os teus olhos quando olhares pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das árvores, e todas as filhas da música se encurvarem. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Gratidão pela presença. Agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Gratidão pela presença. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu vou ler um recadinho aqui para vocês das nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para junto conosco,
ou nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se vós a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverte medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, templo, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. E muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 12 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo estas vidas através desta ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio aqui do capítulo 3 do livro de Êxodo. Capítulo 3 do livro de Êxodo. Contém
22 versículos, que diz assim: Moisés e a sarça ardente. Versículo 1, 2, 3 e 4. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho através do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: Eis-me aqui. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 2 João contém um capítulo com 13 versículos. Preservar no amor e na fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ó presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. O Filho do Pai seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Número 4, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jó. É o capítulo 15 do livro de Jó. Capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Jó diz assim: contém 34 versículos. Ele fala outra vez. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará ao sábio em resposta ciência de vento? E encherá do vento oriental o seu ventre? Arguindo com palavras que de nada servem e com razão de que nada aproveita. E tu tens feito vão o temor e diminuís as orações a Deus? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum contém 15 versículos que diz assim: a vingança de Deus contra seus inimigos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Glórias ao nosso Senhor. Profecia contra Ninive. Livro da visão de Naum,
o eucosista. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao último rebanho. Último rebanho, rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios, vamos aqui ao sorteio, e o livro sorteado é o livro, capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 8 do livro de 2 Coríntios contém 24 versículos. A recomendação de Tito, versículo 16, 17, 18 e 19. Mas graças a Deus que pôs a mesma solitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhando em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da vossa viagem nessa graça que por nós é ministrada para a glória no mesmo Senhor, e para demonstrar a vossa boa vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 75. Glórias ao nosso Senhor. As leis que continuam na graça, muita atenção. Nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, ventinho. Vamos agora fazer uma oração para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 1. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares, em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada.
Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, no final desta live. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Filemão. Filemão. Contém 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Que diz assim: o carinho por Filemão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Paulo, prisioneiro de Jesus o Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Afia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, e o livro é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías, capítulo 56 do livro de Isaías. Capítulo 56 do livro de Isaías contém 12 versículos, que diz assim: salvação para os gentios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guardar a sua mão de perpetrar algum mal, e não fale o filho do estrangeiro que se ouve unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, que escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam as minhas alianças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Juízes. Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 18 do livro de Juízes. Capítulo 18 do livro de Juízes contém 31 versículos. Os danitas tomam Laís. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos damitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Sorá e de Estaol, para espiar e reconhecer a terra, e lhe disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Enquanto eles estavam junto na casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigiram-se para lá. Lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que tens aqui? E ele lhes disse: assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu sirvo de sacerdote. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor.
Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Esdras. Capítulo 10 do livro de Esdras contém 44 versículos. O arrependimento do povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra nosso Deus, e não casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos a aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem o mandato do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, e o livro é o livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio. Vamos ao sorteio do capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo é o capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Capítulo 26 contém 19 versículos, que diz assim: O dízimo do terceiro ano. Versículo 12, 13, 14 e 15. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi do meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu e a bênção do teu povo Israel, e a terra dos que deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live, com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos. Encorajamento e conselhos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicense, que contém 10 versículos, que diz assim: ação de graça pela fidelidade dos irmãos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz tenhais, Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra de vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência na esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de 1 Reis. Capítulo 13 do livro de 1 Reis contém 34 versículos, que diz assim: profecia contra o altar de Jeroboão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Glórias ao nosso Senhor. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimaram sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e a cinza, e nele se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele secou, e não podia tornar a trazê-la a si. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 21 do livro de Levítico. Capítulo 21. Capítulo 21 contém 24 versículos, que diz assim: as leis para o sacerdote. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem chegará a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Ester, 10 capítulos. Livro de Ester, 10 capítulos. Livro de Ester. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ester. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Ester. Capítulo 6 do livro de Ester contém 14 versículos,
que diz assim: Mordaqueu é honrado e Amã é humilhado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mordaqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honra e magnificência se deu para isso a Mordaqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio é Amã. Tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu, na forca que ele tinha preparado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, no qual eu pedi para que vocês mentalizassem um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio dos 20 números. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 5. Número 18, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Número 20, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 2. Número 8, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Número 2, Eclesiastes, capítulo 12. Número 13, Êxodo, capítulo 3. Número 10, 2 João, capítulo 9. Número 6, Jó, capítulo 15. Número 16, Naum, capítulo 1, perdão. Número 10, 2 João, capítulo 1. Número 12, 2 Coríntios, capítulo 8. Número 17, Filemão, capítulo 1. Número 15, Isaías, capítulo 56. Número 14, Juízes, capítulo 18. Número 19, Esdras, capítulo 10. Número 5, Deuteronômio, capítulo 26. Número 1, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 4, 1 Tessalonicense, capítulo 2. Número 11, 1 Reis, capítulo 13. Número 3, Levítico, capítulo 21. E por último, número 9, Esther, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300. E até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 e João 15. Glórias ao nosso Senhor Deus.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo de verdade. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta live e aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.